O presidente da Associação Paraibana do Ministério Público, Leonardo Quintães. Esta semana, o Congresso Nacional acabou tirando da pauta de votação uma proposta de emenda constitucional que limitava os poderes do Ministério Público. A gente vai conversar um pouco sobre isso com o Leonardo Quintães. Bem-vindo ao Correio Debate. Queria saber, a luta está vencida ou é como o presidente da Câmara disse, a partida só termina quando acaba? Ainda tem uma possibilidade desse projeto voltar à pauta? Boa tarde, Hermes. No nosso entendimento, a PEC foi rejeitada, né? Houve uma votação na quarta-feira no plenário da Câmara dos Deputados. A PEC, para ser aprovada, ela precisava de 308 votos favoráveis, né? É uma proposta de emenda à Constituição que tem o quórum mais elevado de todo o processo legislativo. É necessário 3/5 dos membros do Congresso Nacional, de cada casa do Congresso, votem positivamente naquela proposta. Então, são 513 membros, precisava de 308 votos e esses votos não foram alcançados. Foram 297 votos, de modo que a proposta foi rejeitada. Há um entendimento da Casa de que pode haver uma nova votação. Nós não concordamos, mas estamos aguardando. O Legislativo é soberano para tomar suas decisões, mas a leitura que a gente faz, a gente que está acompanhando de perto esse processo legislativo, é de que as condições políticas para se tocar esse projeto, elas acabaram, né? A Casa deu uma resposta, escutou a sociedade, né? A sociedade entendeu o que estava acontecendo, entendeu o que é que aquela proposta poderia trazer de ruim para cada cidadão. A sociedade se mobilizou, né? Nós vimos aqui na Paraíba diversos segmentos, não só o Ministério Público, mas diversos segmentos da sociedade se movimentaram e foram para as redes sociais, que é um grande termômetro hoje, né? E a classe política percebeu isso e rejeitou a proposta. Bom, aí eu lhe pergunto, para a gente explicar bem ao telespectador, de que forma a sociedade seria afetada se essa proposta fosse aprovada? Mas o Ministério Público, desde 88, ele lá na Constituição de 88, ganhou um novo perfil, né? Tornou-se uma nova instituição que nesses 33 anos de Constituição prestou até aqui relevantes serviços à sociedade. Mas por que o Ministério Público cresceu tanto e prestou tanto serviço à sociedade? Porque a ele foram dados os instrumentos para que ele pudesse fazer esse trabalho. E o instrumento principal, o coração do Ministério Público que nós conhecemos hoje, é a independência funcional de seus membros e a autonomia da instituição. Então, o membro do Ministério Público, ele tem a prerrogativa para que ele possa realizar seu trabalho de ter a independência de tomar suas decisões e de estar submetido, claro, não que a decisão não tem controle, mas ninguém pode obrigar um membro do Ministério Público a pensar, a agir dessa ou daquela forma. Ele pode agir livremente, sem medo de retaliações, de pressão do poder político ou do poder econômico. Isso é a grande arma que o Ministério Público tem, não é? E repito, as decisões do Ministério Público, elas têm controle, sim. Elas têm controle dentro da instituição. O Conselho Superior, ele revê as decisões, ele tem essa possibilidade de rever algumas decisões dos membros. E as decisões e as ações e os atos de um promotor de justiça, eles estão sujeitos ao Poder Judiciário, né? Se o ato extrapolar, aquela parte que se sentir prejudicada, ela pode ajuizar um mandado de segurança, por exemplo. Já está em vigor também a lei do abuso de autoridade, né? A lei do abuso de autoridade já é uma lei vigente, que foi construída também recentemente nessa ideia de dar mais controle, não só ao Ministério Público, né, mas a todos os órgãos. Existe a lei de abuso de autoridade, existe todo um regramento disciplinar dos membros do Ministério Público, tanto localmente como nacionalmente, no próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que inclusive é muito rígido na punição aos membros do Ministério Público. Os números que foram levantados recentemente mostram isso. E o que se diz de que o Ministério Público é uma instituição que não tem controle, isso não é verdade, Emerson. Toda decisão do Ministério Público, de qualquer membro, ela está sujeita a uma gama de controles. Talvez, eu digo, o Poder Judiciário e o Ministério Público são as instituições que têm mais controle nesse país. São as únicas que têm não só os controles locais e ordinários, mas também conselhos nacionais que fazem o controle administrativo e também o controle disciplinar dos membros. O ponto de maior divergência nessa proposta que foi rejeitada era a mudança para indicação
de quem está como corregedor no Conselho do Ministério Público? Exatamente, Hermes. O corregedor é aquele cargo, aquele conselheiro lá no Conselho Nacional que tem o poder de investigar funcionalmente e buscar a punição funcionalmente dos membros, de quem comete faltas funcionais. E o corregedor em todas as instituições do país. Não há uma instituição na República Federativa do Brasil que o corregedor seja ou um indivíduo externo ou um indivíduo indicado por um órgão externo. Todo corregedor é um membro daquela carreira e indicado dentro da própria carreira. Por exemplo, se a gente for para a Câmara dos Deputados, o corregedor é um deputado federal. Se nós formos para o Senado, é um senador. Se nós formos à polícia, o corregedor é um policial indicado pela própria polícia. E o que essa PEC buscava fazer é quebrar essa lógica que, como eu disse, é uma lógica comum de todas as instituições, de que o corregedor do Ministério Público fosse indicado pelo Parlamento. Poderia ser até um próprio integrante do Parlamento. A última proposta, essa proposta, nos últimos dias, o texto mudou várias vezes, mas na última proposta, na que foi votada e rejeitada, o corregedor seria um membro do Ministério Público, mas indicado alternadamente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Sim, mas era a proposta original, é essa que o presidente da Câmara está ameaçando trazer de volta. Exato. Na proposta original, abre-se a possibilidade do corregedor ser qualquer dos integrantes do Conselho, ou seja, não só os membros do Ministério Público, mas também integrantes externos do Conselho. Porque o Conselho Nacional do Ministério Público é formado por membros do Ministério Público, por advogados, por juízes e por membros indicados pelo Parlamento. Então, pode um membro do Parlamento, por essa proposta original, um membro indicado pelo Parlamento, ser o corregedor nacional do Ministério Público. Ok, a gente volta em seguida a conversar com o promotor Leonardo Quintanhes, que é o presidente da Associação Paraibana do Ministério Público. Deixa eu trazer aqui uma informação que até o final do mês de setembro, estados e municípios paraibanos receberam 2 bilhões e 700 milhões de reais de recursos e transferências federais para o combate à Covid-19. Desse total, gastaram 1 bilhão e 520 milhões no enfrentamento da pandemia, ou seja, eles deixaram de gastar cerca de 1 bilhão e 200 milhões. Os dados são de um levantamento do Tribunal de Contas do Estado. O relatório de acompanhamento de gestão foi apresentado pelo presidente do TCE, o conselheiro Fernando Catão. Somente para os municípios foram transferidos mais de 853 milhões de reais. E a gente faz a última pausa aqui no Correio Debate e na volta você vai ver que o Tribunal Regional Eleitoral acatou um recurso e suspendeu o processo de cassação da prefeita do Conde. A gente continua aqui nos estúdios a entrevista com o presidente da Associação Paraibana do Ministério Público da Paraíba, Leonardo Quintanhes. E o Hospital Referência do Tratamento da Covid anuncia o fechamento dos leitos para receber pacientes da pandemia. É uma boa notícia, a gente explica já na volta. O Correio Debate faz sua pausa de dois minutinhos, é rapidinho.